Sejam muito bem-vindos a mais esta aula. Eu sou o professor José Weider e nós estamos estudando as lições bíblicas de jovens, nosso primeiro trimestre de 2025. Nós estamos na lição de número 5 e o tema da nossa presente lição é a autenticidade contra uma fé morta. Acompanhe comigo então agora o nosso texto principal da lição, que está lá em João, capítulo 3, versículo 18. E assim está escrito: Meus filhinhos, não amemos de palavras, nem de língua, mas por obra e em verdade. Nosso resumo da lição diz: a nossa fé em Jesus Cristo precisa ser revelada mediante as nossas ações. Então a fé ela se mostra pela forma como nós nos comportamos, pelas nossas ações diárias, cotidianas, e não tão somente pelas nossas palavras. Veja ainda que alguém pode falar uma coisa e se comportar de uma forma totalmente diferente. A fé, então, se mostra na congruência entre aquilo que nós falamos, que está de acordo com a palavra de Deus, e o nosso comportamento, que revela essa palavra de forma prática. Nossa leitura bíblica semanal, nós tivemos aí Hebreus, capítulo 10, versículo 24, que fala sobre a fé, o amor e as boas obras. Na terça-feira foi 1 Timóteo 6, versículos 17 a 19, que os ricos façam o bem. Então aqui nós vemos exatamente isso, que quem tem poderes, poder financeiro, poder por causa de uma posição, um status, alguém que tem influência, que pode fazer algo, que faça o bem. Então que utilize essa influência, esse poder que tem para também auxiliar as outras pessoas. Na quarta-feira, Tiago, capítulo 2, versículo 17, fala sobre a fé morta. A fé sem obras, ela é morta em si mesmo. Aquele que diz que crê, mas não consegue comprovar isso com seu comportamento, está enganando a si mesmo. Haja vista aqueles que vão à igreja apenas no final de semana, e isso para depois se embriagar, ou para adulterar, para roubar. Aqueles que antes de cometer algum tipo de crime, vão fazer algum tipo de reza, vão tentar pedir uma proteção a Deus. Veja só onde essa pessoa está, como está equivocada, como está errada. É uma fé totalmente morta, distanciada do Senhor, na verdade, uma fé contrária à verdade do Evangelho. Então a fé bíblica, a fé verdadeira, nos leva a ter uma vida condizente com a vida de Deus. Nós vamos nos comportar da forma como Jesus Cristo mesmo se comportou aqui na terra. Quinta-feira, Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9, fala sobre a salvação que não vem das obras. Então, as obras são importantes porque elas manifestam o caráter de Cristo que está em nós. Mas as obras por si só, elas não salvam. Nós não praticamos boas obras para sermos salvos ou perdoados. Nós somos perdoados pela obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário, pelo sacrifício dele. Somos salvos pela fé em Jesus. As nossas obras são para manifestar a glória de Deus. Sexta-feira nós foi uma vez de lermos Efésios capítulo 2, versículo 10. Nós somos criados para as boas obras. Fomos criados para andar em boas obras. Fomos criados para aquilo que está na luz. Não para andar em trevas, para praticar as obras das trevas. Veja então que aquele que pratica as obras de Deus é verdadeiramente um filho de Deus. Mas aquele que pratica as obras do diabo é um filho do diabo. E em sábado, nós também lemos 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3, que fala sobre a prova da nossa fé. Nós tivemos agora aqui 3 objetivos para essa lição. O primeiro objetivo é compreender os perigos de uma fé improdutiva. Há um perigo para a árvore que não produz. A Bíblia diz que o machado está à raiz dessa árvore, ela vai ser cortada e lançada ao fogo. Nós ainda temos um segundo objetivo, que é explicar as evidências da fé por intermédio das ações. E o terceiro objetivo, destacar o exemplo de fé de Abraão e Raabe. Nosso texto bíblico básico aqui da nossa lição de hoje está em Tiago, capítulo 2, versículos de 14 a 26. E assim está escrito: Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de alimento cotidiano, e algum de vocês lhes disser, vão em paz, aquentai-vos e fartai-vos,
e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Tiago aqui está dando um grande exemplo. Veja que há uma pessoa que tem necessidade de vestimenta, podemos imaginar um tempo de frio, necessidade ainda de alimento, não tem comida dentro de casa, e ela vem então à igreja, algum religioso vai dizer para ele, olha, pode ir agora, se aqueça e se alimente. Mas não deu para essa pessoa os recursos para que ela possa se aquecer e se alimentar. Então veja que é um discurso bonito, mas vazio. Não veio acompanhado das obras, não veio acompanhado da entrega daquele recurso, do auxílio verdadeiro, tá? É uma hipocrisia. Versículo 17, assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma, não serve para nada, é apenas um discurso vazio. Mas dirá alguém, tu tens a fé, eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? Porventura Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz, e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé, não somente por acreditar, mas por agir sobre essa fé, sobre esta crença. Não apenas por dizer eu creio, mas por agir em cima da palavra liberada. A Bíblia diz que Abraão ele cria que Deus era suficientemente poderoso para ressuscitar o seu filho Isaque, mesmo que ele tivesse sido oferecido em holocausto. Então ele cria que Deus poderia trazer novamente Isaque de volta à vida e restituí-lo são, assim como eles subiram ao monte. E ele desceria de lá novamente com o seu filho, novamente com o rapaz. Versículo de número 25. E de igual modo Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem as obras é morta. Olha o exemplo. Ele deu aqui o exemplo de um corpo com ausência de espírito. Isso é um corpo morto. Da mesma forma, a fé então seria esse corpo. A fé, para que ela possa se mover, para que ela esteja viva, para que ela seja evidente, ela tem que ser acompanhada então das obras. Interessante que neste exemplo, as obras acabam por sendo o espírito de fé. Por exemplo, tá? Então as obras, elas manifestam a fé em ação. As obras fazem com que a fé caminhe, com que a fé seja ouvida, seja vista, seja percebida. Então, fé, dizer que crer, sem obras, é o mesmo que enganar a si mesmo, é o mesmo que um corpo morto. Nossa introdução diz que a carta de Tiago apresenta uma visão prática da fé cristã e é isso que nós temos visto ao longo de todas essas aulas. Assim, nós vemos que a fé deve ser demonstrada por meio de ações. Na lição deste domingo, estudaremos o texto de Tiago, capítulo 2, versículos de 14 a 26, que trata justamente a esse respeito. Então, o texto vai abordar essa relação intrínseca, conjunta, evidente, necessária entre fé e obras. Isso vai nos advertir de que uma fé inativa, ela é morta. Nós também entendemos aqui que as obras não são para a salvação. Lembre-se disso. Ao contrário, as obras na vida de um cristão manifestam a salvação. Então nós temos boas obras porque Cristo está operando em nós. Da mesma forma que ele mesmo operou aqui, curou enfermos e sempre tinha algo para entregar também aos necessitados, uma palavra, um recurso, uma ajuda, ele intercedia, ele andava fazendo bem. Da mesma forma, a fé que opera agora em nós e a fé que há em Jesus Cristo, no nome de Jesus, nós somos capacitados para andar naquelas mesmas obras, nas pisadas que Jesus Cristo mesmo também andou.
Então nós abordaremos os perigos ainda de uma fé improdutiva, a evidência da fé por meio das ações e exemplos bíblicos de uma fé rica. Nosso primeiro tópico fala sobre os perigos de uma fé improdutiva. O primeiro perigo é inutilidade. Então uma fé que não tem obras, ela é inútil, ela não serve para nada, é enganar-se a si mesmo. É dizer que crê em Deus, mas não ter evidências dessa fé, não manifestar de forma alguma essa fé. É como uma pessoa que diz que ama a palavra de Deus, mas não a lê. Que diz que ama a Bíblia Sagrada, ama o próprio Deus, ama ouvir Deus, quer estar junto com Ele, mas não abre a Bíblia durante todo o mês em casa. Passa aquele mês inteirinho sem meditar na Sagrada Escritura. Só vai abrir a Bíblia no dia de culto, na hora do culto, na leitura inicial ou no momento da pregação da palavra de Deus. Como essa pessoa pode dizer que de verdade ama a Bíblia Sagrada? De que ela ama a palavra de Deus? Olha quanto tempo ela passa distante dessa palavra. Nós temos que lembrar que a igreja ela é comparada a uma noiva, é a noiva de Cristo. Nós podemos ver a relação de um noivo com uma noiva, quanto é saudável essa relação, pelo tempo que eles passam juntos, pela saudade que há neles quando eles estão separados. Eu me lembro que quando eu era noivo, eu já sofria por antecipação, quer dizer, eu queria estar com a minha noiva, tinha um horário, tinha um dia marcado, eu estava ansioso para aquilo, me preparava, me arrumava, chegava cedo. Quando nós nos encontrávamos, eu já estava sofrendo por antecipação, porque o tempo de estarmos juntos era pouco, então esse tempo já estava chegando ao limite, a gente precisava ir embora, cada um para sua casa, Então, esse tempo juntos era precioso demais. Assim, a palavra de Deus, nós precisamos desejar passar o tempo com a palavra e nos dedicar nesse tempo. Claro que nós temos outros afazeres ainda, inúmeros afazeres da vida, mas enquanto a gente tem esse tempo separado para a palavra, nos dediquemos a ela. E já vamos percebendo que o tempo para fazer outras coisas está chegando, e aí a gente vai já sentindo aquela saudade de estar naquele momento meditando na palavra de Deus. Essa é uma fé verdadeira, que é um exemplo bem prático disso. Mais um exemplo, não há nenhuma contradição aqui entre o ensino de Tiago, que fala sobre a fé sem obras é morta, e o ensino do apóstolo Paulo em Romanos, tá? Lá no capítulo 5, também no capítulo 2, no livro de Romanos como um todo, porque Romanos vai apresentar de que as obras, elas não salvam, e não há contradição aqui. Tiago também não fala que apenas as obras salvam, de forma alguma. O que ele fala é que as obras são uma evidência desse crente salvo. As obras manifestam a verdadeira fé, a fé salvífica em Jesus Cristo. Se eu tenho fé em Cristo, eu vou agir da forma como ele mesmo agiu. Sou um representante de Cristo na terra, um embaixador de Cristo, representante do reino de Deus, igreja do Senhor, o corpo de Cristo. Através deste corpo ele age, através deste corpo ele tem as obras aqui na terra. Ainda no livro de Hebreus, vemos que os heróis da fé são homens e mulheres do Antigo Testamento que manifestaram a sua fé por meio de ações práticas. É exatamente isso que nós estamos estudando na lição deste domingo, tá? No subtópico ponto 2, fala sobre o engano espiritual. Acreditar que a fé não precisa ser produtiva é enganar-se a si mesmo. Tiago alerta que essa autossatisfação é perigosa, pois não leva à verdadeira transformação. Vejam dos pontos. Uma pessoa que tem fé, que não produz as obras, está enganando a si mesmo. Diz que crê em Deus, mas não age de acordo com esta crença. É como aquele que diz que ama missões, mas não contribui, não ora pelos missionários, não vai ao campo, não evangeliza ninguém, mas diz que ama missões. Essa pessoa está enganando a si mesma, com certeza. Ou aquele que tem até um nome escrito em um conjunto, em um conjunto de jovens aí da igreja, ele está com o nome no conjunto de jovens, mas não participa do ensaio, ele não está presente em nenhum dos eventos da juventude, ele não responde aos seus líderes, não procura os líderes, ele está totalmente distante, ele está enganando a si mesmo. Aquele nome que está lá no conjunto, de fato, está apenas dizendo que ele pode ser um integrante, mas que não está sendo de fato. Ou aquele que tem o nome escrito na IBD. Talvez você que está assistindo essa aula hoje seja um aluno, um estudante da Escola Bíblica Dominical, está com seu nome escrito na IBD. Nós temos 13 lições ao longo de cada trimestre,
Em quantas dessas lições você de fato tem estado em sala de aula? Porque é aos domingos pela manhã. Imagine, se não é por motivo de trabalho, por motivo de saúde, por algum motivo importante que você não pôde estar indo à escola dominical, mas é porque tem dormido até mais tarde, tem dado outro tipo de prioridade para essa manhã de domingo, será que de fato você tem sido um estudante da escola bíblica dominical? Ou seu nome está apenas lá enchendo uma lista e está colecionando ausências? Então eu te convido a ser um cristão autêntico, com uma fé prática. E se você está no conjunto de jovens, participe de fato. Você está inscrito ali na Escola Bíblica Dominical, participe da Escola Bíblica Dominical. Tudo isso vai ser bênção para você e o seu lugar não pode ser substituído. Você é uma pessoa única. Deus conta com você. Segundo ponto aqui fala sobre o auto-engano espiritual, que ocorre quando há uma discrepância entre o que a pessoa diz acreditar e o que ela realmente faz. Nós sabemos, aquele cristão que é um 007, né? Então, diante dos outros cristãos, ele é um camaleão. Diante dos outros cristãos, ele é cristão. Mas quando ele está fora da igreja, quando ele está na faculdade, na escola, nas ruas do bairro, quando ele está andando pelo shopping, ele não é cristão. Não é. Ele é alguém que precisa ser convertido. Então, isso que a pessoa fala no fim de semana e a forma como ela vive a partir de segunda-feira, manifesta a ausência da fé, a ausência do novo nascimento, a ausência de fato da identidade de Cristo nessa pessoa. Então é um auto-engano acreditar que é cristão, salvo em Deus, se não tem as obras de Cristo operando nele, se não abandonou a antiga forma de viver. Ainda nós podemos perceber aqui que essa incoerência, a incongruência entre o que se fala e a forma que se age, entre o que se diz acreditar e a forma como se comporta, essa incongruência revela uma fé superficial, que não transforma o caráter, nem motiva a prática do bem e não glorifica a Deus. Não se pode separar a fé na palavra da fé manifestada em obras. O terceiro subponto diz: testemunho ineficaz. A fé improdutiva prejudica o testemunho cristão, claro. Quando os crentes não vivenciam de acordo com a sua fé professada, isso pode levar outros a questionarem a autenticidade do cristianismo. Ou seja, os cristãos têm que ser pessoas autênticas. Não podemos ser pessoas que usam máscaras, pessoas com duas caras, duas identidades. Nós devemos manifestar de forma integral Cristo ao mundo em cada ponto da nossa vida. Eu vou abrir agora aqui um leque, tá? Porque há aqueles que se dizem obreiros, pastores, cristãos, mas dentro de casa causam um inferno dentro de casa. Há aqueles que se dizem ser servos do Senhor, mas estão praticando violência doméstica, violência dentro da própria casa, com atos, palavras, violência física, violência psicológica. Deus o liberte em o nome de Jesus. Talvez na sua casa você enfrente isso. Talvez isso aconteça na casa de um vizinho seu, com alguém aí dentro da congregação. Então veja bem, o que é isso? É uma fé ineficaz, um testemunho ineficaz. É alguém que quer manifestar pela forma como se veste, talvez pela forma como fala, que é um cristão verdadeiro, mas o comportamento da pessoa diz verdadeiramente quem ela é. Já diz um velho adágio: me diz com quem tu andas e eu lhe direi quem tu és. Então perceba ainda que aquela pessoa, o grupo seu de convívio, mais particular, mais íntimo seu, também revela quem de fato você é. Aqueles que estavam mais próximos de Cristo eram os apóstolos. Próximo ainda desse grupo de apóstolos, tínhamos ainda os discípulos de Cristo, aqueles mais chegados ainda. Depois deles havia a multidão. Então a multidão são pessoas que até andam com Jesus, gostam de ouvir ele, concordam com aquilo que ele diz, mas quando houver um momento de confronto verdadeiro, eles abandonam Jesus. Veja o que aconteceu no Sermão do Monte, Mateus capítulos de 5 a 7. Jesus começa pregando e vem falando sobre as bem-aventuranças. Tem cerca de 20 mil pessoas ouvindo ele. E quando ele termina de pregar, todos foram embora. Apenas os apóstolos permaneceram ao lado dele. Então nós precisamos ter um testemunho eficaz. E o testemunho é eficaz de acordo com o nosso comportamento, de acordo com a nossa vivência no dia a dia. Aquela pessoa que te vê passando inclusive na rua,
e pode testificar, lá vai um jovem, uma jovem que verdadeiramente é crente. Lá vai um santo homem de Deus. A nossa fé não pode estar firmada em rituais e liturgias, tradições ou expressões externas de religiosidade. Não é apenas ir ao culto, cantar alguns hinos, ler uma palavra e ouvir a pregação que me torna crente. Não. O que me torna um cristão verdadeiro é a prática dessa palavra. É a fé manifestada de forma autêntica, de forma prática, em guardar os mandamentos de Jesus Cristo. Ele diz: vocês serão meus amigos se guardarem os meus mandamentos. Aí está a verdadeira fé e a amizade para com Deus. Você gostaria de ser chamado de amigo de Deus, assim como Abraão? Guarde os mandamentos do Senhor. Negligenciar a justiça, a misericórdia e a verdade é a forma de viver de uma pessoa não regenerada pelo Espírito. Ainda que tal pessoa vá à igreja toda semana, ela está em falta diante de Deus e diante do próximo, porque ela não faz justiça. Ela fica distante da misericórdia e ela, de fato, negligencia a verdade da palavra de Deus. Nosso segundo tópico aqui da lição vai falar sobre a evidência da fé por intermédio das ações. Subtópico 1, fé e ação. Tiago capítulo 2, versículo 17 afirma que a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. A verdadeira fé sempre se manifesta em ações. Ela não apenas é uma manifestação natural, tá, para aquele que tem fé. Então, a fé, na verdade, ela é uma manifestação que está presente em nossa vida, mas lembremos que é um ato também sobrenatural. Ela sempre estará conosco, acontecendo como se fosse naturalmente acontecendo, porque somos novas pessoas guiadas pelo Espírito Santo de Deus, nascidos, regenerados pelo Espírito Santo. Dessa forma, viver por fé, com fé e manifestando a fé é natural para nós. Mas isto é um poder extraordinário que opera na vida do salvo. Prove para mim que você tem fé sem obras. Me prova que de fato você ama a Deus se você não tem comportamento. Manifesta aí que você de fato ama a Bíblia se você não a lê. Tem quantos anos de evangelho? Jovem cristão que nasceu na igreja. Me responda aí, você tem quantos anos de evangelho? 19, 18, 20 anos de evangelho? Quem sabe você tenha 25 anos de evangelho? Dentro desse período de idade cronológica sua, você já leu a Bíblia inteira em um ano? Porque muitos dos nossos jovens cresceram na igreja, estão há décadas na igreja, mas nunca leram toda a Bíblia. Você de fato ama a palavra de Deus? Eu te desafio a iniciar este ano um programa de leitura bíblica, que até o final deste ano você tenha concluído de ler toda a palavra de Deus. Meditar de fato nessa palavra. E é bem simples. Separe apenas 20 minutos por dia, 10 minutos pela manhã, 10 minutos à noite, e você vai concluir essa leitura até o final deste ano. Nosso segundo subtópico fala sobre amor em ação. A fé viva se manifesta também no cuidado pelos necessitados. 1 João 3,17 se expressa a mesma ideia. Diz: ora, se alguém possui recursos deste mundo e vê seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? Se eu vejo outro ser humano passando necessidade, padecendo, sofrendo, isso deve mexer comigo. Porque a intenção de Deus é salvar o ser humano. Deus não deseja que o homem viva em sofrimentos. Deus não deseja que o homem viva em necessidades. Essa é uma atuação e é um desejo do demônio. Ele quer que as pessoas assim andem em necessidades. Deus não. Deus está aqui para nos dar uma vida de abundância verdadeira. Ele nos supre em tudo. Então, o nosso desejo, manifestando a Cristo, também é auxiliar aquele que é o necessitado, aquele que precisa de roupa, precisa de alimento, precisa de uma palavra. Talvez precise apenas de um tempo seu, de um abraço, de um momento de qualidade, de uma conversa, de ouvir, ser ouvido por alguém. Dedique tempo, manifeste então assim o teu cuidado para com o próximo, teu amor para com o teu irmão. Terceiro subtópico deste ponto fala sobre obediência em ação. Então a fé ela é manifestada em obediência a Deus. Eu ouço a palavra de Deus, estudo essa palavra, e quando a palavra mexe comigo e eu vejo que eu preciso me transformar, eu
tenho que me adequar à palavra. Então eu rejeito aquilo que está em desacordo, aquilo que não está alinhado com a vontade de Deus, e eu vou me alinhar a essa vontade. Não é a Bíblia que tem que se amoldar a mim, sou eu que preciso me amoldar à palavra. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, ainda diz que mais vale obedecer do que sacrificar. Lembre-se do Shema Israel. Ouve, Israel, Jeová, nosso Deus, é o único Senhor. Essa é uma confissão central no cristianismo e no judaísmo, tá? Judaico-cristão, a fé judaica cristã. Então nós cremos que há apenas um Deus eternamente subsistente, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós vemos ainda que Deus é amor. E ele amou tanto o mundo que enviou o seu único filho. Deus amou tanto o mundo que deu o seu único filho. O Filho, Jesus Cristo, amou tanto o mundo que enviou a igreja. Nosso terceiro tópico fala sobre Abraão e Raabe, exemplos de uma fé viva. Abraão é citado como exemplo de fé por Tiago no capítulo 2 de sua carta. Abraão ele é obediente, assim ele foi justificado pela fé. Veja que prova Abraão enfrentou. Porque Deus solicitou de Abraão o único filho, o filho da promessa, Isaque, para ser sacrificado em holocausto, ser deitado no altar, imolado e depois oferecido em holocausto, ou seja, queimado como um cordeiro, uma oferta. E Abraão ia fazer de fato isso. Ele tem um caminho de 3 dias até o Monte Moriá, juntamente com seu filho e mais 2 moços. Ele sobe o monte, coloca Isaque sobre o altar. Isaque se permite o pai dele colocá-lo nessa situação. E ele está pronto para imolar o seu filho, para oferecer em sacrifício. Mas uma voz de um anjo vem até ele e diz: não faça isso, Abraão, porque agora eu sei que você teme a Deus, ama ele acima do seu próprio filho. Não negou o único filho. Então, claro que Deus não ia aceitar aquele sacrifício de Abraão, mas ele provou a fé de Abraão. E o sacrifício já estava preparado. Deus separou um cordeiro para estar, então, no lugar de Abraão. Essa é a fé verdadeira. Deus pode nos pedir algo. Deus pode sim te pedir alguma coisa. E aí nós veremos de fato onde está o teu coração. Se está nas coisas desta vida ou se está naquilo que é eterno, naquilo que não passa. Está no próprio Deus. Segundo a Bíblia de aplicação pessoal, a verdadeira fé sempre resulta em boas obras. Mas as obras não nos justificam. A fé nos traz salvação e a obediência ativa, por sua vez, demonstra que a nossa fé é genuína. Nós ainda estudaremos agora a respeito de Raabe. Tiago amplia a questão ao citar Raabe lá no versículo 25, justificando-se assim ao escritor dos Hebreus, justando-se assim ao escritor dos Hebreus, né? Então Raabe tem essa fé viva, porque ela recebe os espias. Então os espias são enviados por Josué para o território de Jericó. Ela percebe eles e os guarda, os esconde em sua casa e diz: olha, eu sei que o seu Deus entregou toda essa terra em suas mãos. Eu sei disso, e todos os corações aqui do povo estão derretidos, estão com medo porque percebem que o Senhor de fato é Deus e te entregou essa terra. Agora jure para mim que vocês pouparão a minha casa e a minha família. Aquele acordo é feito. Raabe então os libera em paz, os protege. E quando Jericó é invadida, os muros da cidade caem. Mas aquela parte de muro onde a casa de Raabe estava, Deus preserva. Então Deus preserva a casa, Deus preserva a Raabe e todos que estão lá dentro. A família dela é salva pela fé que Raabe manifestou. E agora ela se torna uma convertida ao verdadeiro Deus, ao Deus de Israel. Certamente essa não era uma fé comum, é uma fé sobrenatural. A fé viva é identificada sempre por meio da ação. A nossa conclusão, então, da lição diz o seguinte: uma fé autêntica e viva é evidenciada por meio de ações. A fé improdutiva ela é inútil. A verdadeira fé se manifesta em obras de amor, compaixão e obediência a Deus. Exemplos como Abraão e Raabe ilustram como a fé viva opera através de ações decisivas e corajosas. Portanto, somos chamados a demonstrar nossa fé em Cristo, não apenas em palavras, mas em ações. Só assim viveremos uma fé autêntica
que glorifica a Deus e impacta positivamente o mundo ao nosso redor. Espero que essa lição tenha sido bênção para você. Deus te abençoe em nome de Jesus. Como de costume, aqui abaixo no link desse vídeo, abaixo aqui nos comentários, tem um link no primeiro comentário. Se você clicar nesse link, você pode baixar os slides dessa lição. Se você também tiver interesse em saber mais sobre teologia, assuntos afim, inclusive cursos teológicos, baixar e-books gratuitos, você pode acessar também aqui este link, que vai te enviar para o site www.vivendoteologia.site. Deus te abençoe, em nome de Jesus.